Há 52 anos, numa pequena cidade do norte de Ontário, uma mulher desenvolveu uma misteriosa condição que deixou médicos perplexos e seus filhos aterrorizados. Era uma condição tão antiga quanto a civilização: a possessão demoníaca. O caso dela é um dos mais extremos já registrados, mas a maior parte permaneceu em segredo, com o hospital psiquiátrico chegando ao ponto de deletar os arquivos por medo de vazamentos. Hoje, vamos ouvir o testemunho da única pessoa que conhece a verdade sobre essa história, o filho dela. Meu nome é Michael Anthony e tenho 56 anos. A primeira vez que fui à mesa, minha mãe me chamou, e então ela veio por trás de mim e derramou sopa quente em meu ombro. Eu tinha cerca de 3 anos e meio ou 4 anos na época. Essa foi minha primeira lembrança de que minha mãe realmente existia e de que eu precisava ter cuidado com ela. Desde aqueles dias, e pelo que me lembro, ela nunca me abraçou, nunca me tocou, nunca disse, está tudo bem, nunca me beijou. Não havia nenhum tipo de afeto. Mas minha irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, me contou que antes de eu nascer, nosso avô faleceu, e isso deixou minha mãe extremamente abalada. Minha tia, irmã da minha mãe, era uma pessoa muito espiritual e envolvida com o ocultismo. Minha mãe e sua irmã tentaram conjurar o espírito do pai delas porque sentiam muita falta dele. Como você sabe, isso é proibido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque funciona. Se era o espírito dele ou uma interpretação demoníaca fingindo ser, o que realmente é, isso iniciou a opressão. De acordo com a lembrança da minha irmã, isso começou pouco antes de eu nascer e foi piorando conforme eu crescia. Como eu disse, não havia nenhum carinho. Ela nunca me beijou, nunca me abraçou, até o episódio da sopa derramada sobre mim. Lembro-me de ir de táxi ao médico. Ela nunca me tocou, nunca me segurou. Fomos ao médico. Lembro-me de estar na sala de espera, em agonia e dor, choramingando. E ela nunca me confortou, nunca me tocou. No caminho de volta para casa, isso realmente aumentou minha percepção de minha mãe, como alguém em quem não se pode confiar. Conforme aprendi com minha irmã e minha tia, ela estava muito desolada, sentindo falta do pai, e desde então, as coisas só pioraram. Eu nasci logo após isso, e nesse ponto, ela já estava perdendo o contato com a realidade, ou estava próximo disso. Mas acho que piorou quando entrei na pré-escola. Tudo o que descrevi aconteceu em Etobicoke e Mississauga, em Toronto, que são bairros de Toronto. Quando nos mudamos para Milford, foi um ponto de virada. Mudamos 190 quilômetros para longe de toda a minha família, para uma pequena cidade isolada no norte de Ontário, Canadá. Não tenho certeza do motivo. Talvez tenha havido uma desavença familiar, pois eles nunca mais nos visitaram. A partir daí, isolados nesta pequena cidade, minha mãe começou a piorar progressivamente. Ela se tornou muito distante, começou a falar sozinha, o que foi a primeira coisa que notei. Ela começou a reclamar para nós que estava ouvindo vozes, e isso foi a principal coisa que ela mencionou. Naquela época, ouvia-se arranhões nas paredes, batidas e toques, coisas desse tipo. Minha mãe dizia que via pessoas pequenas, algo curioso aqui no Canadá. Com o tempo, ela foi perdendo cada vez mais sua essência. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos, ela já estava praticamente em outro mundo, falando sozinha o tempo todo, basicamente alheia à presença minha e de minha irmã. Meu pai trabalhava fora 5 ou 6 dias por semana, voltando para Toronto, de onde nos mudamos. Portanto, ficávamos apenas nós 3 em casa. A situação piorava e, por volta dos meus 9 ou 10 anos, agravou-se significativamente. Mas antes de continuarmos, quero conectar isso a algo que aconteceu antes. É difícil condensar tudo, mas pelo que entendi, por volta dos 7 anos, basicamente fui deixado à própria sorte em quase tudo. Como uma criança de 7 anos, minha mãe nem sequer reconhecia que eu e minha irmã existíamos. Como conseguíamos nos cuidar, comer e tudo mais? Não sei como minha irmã fazia, mas tínhamos alguma comida em casa, não muita. Meu pai pescava e caçava quando tinha tempo livre, então tínhamos algo no congelador. Quanto a ir ao supermercado, meu pai só ia uma vez a cada 2 ou 3 meses. Comecei a me convidar para comer na casa de amigos. E se esses amigos percebessem, diziam: "Ah, agora entendo. Fiz muito isso." No verão, alguém da nossa comunidade, onde os quintais eram todos conectados sem cercas, tinha um jardim enorme, cerca de meio acre com todo tipo de vegetais. Eu ia até lá, colhia alfaces, cenouras,
Lavava-as no riacho ao lado da casa do meu vizinho e comia. Vivíamos em um lugar chamado Niagara Escarpment, no norte do Canadá, onde no verão e no outono há muitas coisas comestíveis ao redor, como uvas selvagens, cerejas, peras e muitas macieiras. A maioria das minhas refeições era na casa de amigos ou qualquer coisa que eu pudesse conseguir, geralmente de árvores. É insano pensar que uma criança de 7 anos tinha que se virar e buscar comida assim. Quando ia ao jardim dos vizinhos, já que minha mãe estava completamente alheia à realidade, os vizinhos suspeitavam de algo? Eles sabiam que eu pegava comida do jardim? Eu me metia em encrencas? Sim, de fato, o grande jardim que mencionei era de um homem chamado Herbie, um senhor muito idoso, nos seus 90 anos, que andava com uma bengala. Eu roubava legumes do jardim dele e ele saía pela porta dos fundos gritando comigo. Ele não tinha dentes, então nunca entendia o que ele dizia, mas sabia que não poderia me pegar. Então era uma espécie de jogo de gato e rato, mas ele não era lá muito bom nisso. No inverno, eu também roubava lanches na escola, das lancheiras das outras crianças. No Canadá, temos um armário para casacos de inverno, onde você tira as botas e coloca os lanches na prateleira superior. Durante as trocas de período, eu me esgueirava até o armário, fechava a porta, pegava uma maçã ou algo assim e comia rapidamente antes da próxima aula. Lembro-me de algumas vezes haver anúncios no sistema de som pedindo que quem estivesse roubando os lanches parasse. Eu realmente achava que se referiam a outra pessoa, não a mim. Mas depois de ouvir tantas vezes, pensei: meu Deus, estão falando de mim. Eu realmente não achava que estava roubando, apenas sobrevivendo. Era muito estranho crescer sem o amparo dos pais e ter que se virar sozinho quando você é apenas uma criança, tentando entender e explicar o mundo à sua maneira. Nunca pensei que houvesse algo de errado com minha mãe. Eu só pensava que ela era estranha, louca, sei lá, e seguimos vivendo. Não me dei conta de como minha infância tinha sido realmente ruim até começar a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático severo nos meus 20 anos. Foi aí que comecei a reavaliar minha vida e perceber que quando contava para as pessoas, elas ficavam chocadas. Cara, isso não é normal. Você só conhece o que vê ao seu redor e aquilo era tudo que eu tinha. É como o ditado do sapo na água quente que não percebe o perigo ao aumentar a temperatura gradativamente. Não se tem consciência do fim, apenas se sobrevive dia após dia. Os ouvintes podem imaginar, se eu mal tinha comida, como seria com outras coisas, como lavar roupa. Eu não lavava. De vez em quando, jogava minhas roupas na banheira comigo, e isso era o dia de lavar roupa. Basicamente, eu era uma criança selvagem com um teto sobre a cabeça. Olhando agora, vejo quão estranho foi. Como os outros crianças me viam? Bom, ninguém realmente percebia nada porque eu era um ótimo aluno. Eu tinha TDAH muito forte, e por tudo que estava passando, estava profundamente traumatizado. Mas via a escola como um lugar onde eu precisava ser o melhor em tudo. Não recebia atenção em casa, então sentia que precisava compensar na escola. Ganhei todas as competições e tirava notas altas. Você pensaria o contrário, que alguém com uma vida desestruturada iria mal na escola, mas eu encarei de forma oposta. Não estava escondendo nada, nem tentando encobrir, apenas me esforçava ao máximo em tudo. Ninguém notava, e muitas pessoas com quem estudei leram meu livro e disseram que nunca imaginariam. Embora, de fato, eu fosse zoado por usar roupas sujas na escola, eu não sabia a etiqueta de quando lavar as roupas ou quão sujas elas deveriam estar antes de serem consideradas sujas. Naquela época, anos 70 e início dos 80, não havia tantos alertas para crianças em situações difíceis. Havia outras crianças que chegavam à escola tão sujas quanto eu, tipo o Pigpen do Charlie Brown, e todos apenas pensavam: ah, esse garoto é pobre, ou não é bem cuidado. Não havia uma grande mobilização por crianças que aparentavam ter problemas em casa. Não sei bem quando isso começou, mas toda noite eu ficava petrificado com medo da minha mãe, e minha irmã também tinha muito medo dela. Acho que por volta dos 9 ou 10 anos, as coisas começaram a piorar significativamente. Eu nunca via minha irmã, apesar de crescermos juntos. Ela ficava no quarto dela, no fim do corredor, com um cadeado por dentro, e eu quase nunca a via. Nessa época, minha mãe piorava progressivamente, gritando no meio da noite, sentada numa cadeira se batendo com um pedaço de madeira até sangrar e rir, falando em várias vozes diferentes. Eu ficava na sala com ela assistindo TV, e ela falava sozinha em vozes estranhas e tinha conversas. Nunca entendia nada,
e só 20 anos depois percebi que ela falava em diferentes idiomas, porque eu não entendia uma palavra do que dizia. Mas toda noite, assim que o sol se punha, as coisas começavam a piorar, e eu tentava sair de casa o máximo possível. Às vezes até dormia no parque. Eu realmente não queria voltar para casa, estava aterrorizado, mas ainda assim, voltava, ia para o meu quarto e enchia todas as gavetas do meu armário com tijolos, cerca de 20 ou mais, e empurrava o móvel contra a porta. Dormia sempre na mesma posição fetal, com um taco de hóquei ao lado, esperando, porque todas as noites, por volta das 2 ou 3 da manhã, minha mãe vinha e sacudia a porta tentando entrar. Quando não conseguia, começava a gritar e a andar pelo corredor. Lembro-me de uma noite em particular, movido pela curiosidade, após ela sacudir a porta, empurrei o armário e espreitei pelo corredor enquanto ela se afastava, gritando e se batendo na cabeça com uma bota de inverno antes de voltar ao quarto e bater a porta com força. Essa era uma rotina noturna, que não consigo lembrar quando parou. Acho que só cessou quando ela tentou matar um de nós e foi levada para um asilo em uma camisa de força. Todas as noites, ela repetia esse ritual de verificar minha porta para ver se conseguia entrar, e eu aguardava por isso todas as noites. Não sei nem o que dizer, eu dormia na mesma posição sem me mover a noite toda, e a cama tinha até marcas do meu corpo, de tanto que permaneci naquela posição até sair de casa. Eu estava na escola quando alguém bateu na porta e havia homens de terno me esperando. A professora me chamou e saí para o corredor, onde havia policiais. Entrei no carro com o vizinho, cujo pai veio me buscar. E enquanto voltávamos para casa, ele me disse que minha mãe havia tentado matar minha irmã. Ela estava perseguindo minha irmã ao redor do carro com uma faca de açougueiro tentando matá-la. E o homem que me levou para casa testemunhou tudo. Naquele dia, levaram minha mãe para uma instituição mental e a colocaram em uma camisa de força. Quando minha irmã contou o que aconteceu, ela disse que estava na sala e nossa mãe na cozinha, quando ouviu nossa mãe gritar que ela era uma bruxa e precisava matá-la. Minha irmã só escapou porque naquela manhã eu havia deixado a porta da frente e a tela da porta abertas, o que permitiu que ela saísse rapidamente. Minha irmã disse que isso salvou a vida dela, porque se tivesse que abrir as portas, nossa mãe a teria alcançado. Minha irmã foi embora naquela semana e foi morar com nossa avó em Toronto, de onde tínhamos vindo. Quanto a mim, não tive muita reação, foi mais um tá. Mas quando levaram minha mãe, pensei, nossa, finalmente vou poder dormir esta noite sem alguém tentando entrar no meu quarto. Eu nunca entendi as intenções dela, nem o que estava acontecendo. As pessoas perguntavam por que não chamávamos um padre para fazer um exorcismo, mas éramos apenas crianças e não tínhamos ideia do que estávamos enfrentando. Todos pensávamos que ela estava apenas louca, e meu pai quase nunca estava em casa. Então éramos só nós 3. O que você espera que crianças façam numa situação dessas? Minha reação foi bastante melancólica, exceto pelo alívio de pensar, agora vai melhorar, já que eu ainda era menor de idade, com 13 anos, e ainda morava em casa. Mas 3 meses depois, ela foi trazida de volta. Descobri que ela havia se internado voluntariamente no hospital psiquiátrico, e pela lei, se você se interna voluntariamente, pode pedir para sair. Ela era uma mulher muito inteligente, apesar de tudo, pois conseguiu ser aceita de volta em casa 3 meses depois de ter tentado matar um de seus filhos. Fiquei chocado que a deixassem voltar sem julgamento ou qualquer coisa, já que ela havia se internado por conta própria. Não sei bem como isso funcionava, era um tempo diferente. Quando ela voltou, as coisas pioraram. Antes de continuar, vou contar que conversei com um homem alguns anos atrás, quando escrevi meu primeiro livro. Ele era um padre em Ontário, Canadá, nos anos 70 e 80. Ele me disse que, pelo protocolo da época, ela deve ter feito algo muito estranho no hospital, porque se era algo além do diagnóstico deles, por isso a devolveram, não conseguindo encontrar nada errado com ela. Algo sobrenatural ou paranormal, provavelmente. Pois quando pesquisei para meu segundo livro e liguei para o hospital pedindo os registros dela, inicialmente me disseram que provavelmente teriam sido queimados, mas depois me informaram que estavam arquivados fora do local. Ofereceram-me os registros por $35, mas, depois de uma semana sem notícias, quando liguei de novo, disseram que não havia registros dela. Um exorcista com quem conversei explicou que isso seria o protocolo. Arquivar registros fora, porque algo incomum aconteceu enquanto ela estava sob cuidados deles. Algo que foi documentado, mas sem diagnóstico. Quando mencionei que estava pesquisando para um livro,
os registros simplesmente desapareceram. Minha irmã já tinha ido embora, então era só eu em casa. No primeiro dia após seu retorno, lembro-me de vê-la andando pela casa e simplesmente fugi. Estava muito abalado com tudo, mas nos dias seguintes ao seu retorno, ela passava o tempo todo sentada em sua cadeira, se batendo com um pedaço de madeira até ficar toda ensanguentada, do nascer ao pôr do sol. Eu me lembro de sair durante o dia e voltar à noite, pouco antes do sol se pôr. Deixava minha bicicleta do lado de fora, e como sempre deixávamos as janelas abertas naquela época, podia ouvir os baques dela se batendo no peito com um pedaço de madeira. Ela repetia esse ato bizarro enquanto falava sozinha em diferentes vozes, sem parar, todos os dias, até o sol se pôr. Então, ela se recolhia ao quarto e os barulhos começavam. Da sala de estar até o quarto dela, eram apenas 6 ou 8 passos correndo. Eu ouvia barulhos como se pessoas estivessem lutando, parecido com o som de quando eu e meu amigo lutávamos na casa dele, que tinha um piso oco que ressoava. Parecia que pessoas estavam rolando no chão, lutando por suas vidas. Eu corria até o quarto dela, abria a porta e a encontrava deitada na cama, com o cobertor puxado até o nariz, os olhos arregalados, dizendo que o Satanás estava pulando em seu peito, vindo do teto. Eu não sabia o que fazer, ouvia todos aqueles barulhos, mas lá estava ela, imóvel na cama. E lembre-se, ela estava obesa nesse período, então não se movia rapidamente, mas todas as noites esse circo de eventos se repetia. Lembro-me de uma vez que ela encontrou alguns dos meus pertences. Nós não tínhamos muita coisa porque ela queimava tudo. Ela jogou minhas coisas na lareira até que tudo pegasse fogo, e um vizinho chamou os bombeiros. Eles entraram e começaram a desmontar a lareira enquanto ela continuava se batendo com um pedaço de madeira a apenas 3 pés de distância de mim. Eu observava tudo e, como mencionei, só 20 anos depois me dei conta de que ninguém disse uma palavra. Os bombeiros a viram toda ensanguentada, apagaram o fogo e foram embora. Era assim nos anos 70 e 80, ninguém falava sobre essas coisas, ninguém dizia nada de ruim sobre ninguém, tudo era mantido em segredo. Como eu disse, minha mãe nunca me mimou, nunca me abraçou, nunca me beijou durante toda a minha infância. Nunca conversou comigo porque foi oprimida desde muito jovem e depois possuída, então eu nunca realmente a conheci. Nunca tivemos conversas. Mas houve 2 vezes em que ela falou comigo de maneira coerente e inteligente. Ambas as vezes ocorreram quando eu estava em casa prestes a sair. Ela não tentou chamar minha atenção, estava cantarolando e assobiando e de repente parou de se bater e disse: "Eles estão entrando em mim e subindo pela minha espinha. É assim que eles entram em mim." E depois disso, ela voltava ao estado anterior. Nas 2 vezes, ela me disse exatamente a mesma coisa, em intervalos de cerca de 30 segundos. E esses foram os únicos momentos em que ouvi ela falar com sua voz normal. Naquela época, acho que eu tinha uns 16 anos, e minha mentalidade, compreensivelmente, era de que se eu não a matasse primeiro, ela acabaria me matando, como tentou fazer com minha irmã. Parecia que eu não tinha ajuda de ninguém. O Instituto Mental não fazia nada, a polícia também não. Então eu realmente não via outra opção. Houve uma noite que foi um ponto de virada crucial na minha história. Até aquele momento, eu estava mental e emocionalmente desmoronando. Minhas notas começaram a piorar pela primeira vez, porque eu não conseguia mais lidar com tudo. Eu estava sendo quebrado em todos os níveis, sentindo-me apenas como uma casca vazia. As coisas ficaram tão ruins que meu pai não podia deixar comida em casa porque ela comia tudo vorazmente. Então ele colocou uma corrente no freezer no porão. Numa tarde de verão, quando eu voltava para casa de bicicleta, desci até o porão para talvez cortar lenha e vi minha mãe tentando serrar a corrente do freezer com um serrote. A única coisa que consegui fazer foi gritar "Ei!" ao vê-la. Ela estava toda curvada, virou a cabeça, me olhou e rosnou. Ela estava desgrenhada e fedorenta, os cabelos crescidos cobrindo sua testa, os dentes todos quebrados e serrilhados, a ponto de sua língua, que ela mostrava para mim de vez em quando, estar cortada e sangrando nas bordas. Ela então largou o serrote e correu para cima, e eu corri atrás dela. Naquele momento, eu já não aguentava mais. Eu tinha que decidir entre ela ou eu. Alguém acabaria morto mais cedo ou mais tarde. Ela me venceu na corrida até o andar de cima, entrou no quarto e bateu a porta com tanta força que todas as janelas da casa vibraram, parecendo que iriam explodir. Quando tentei abrir a porta, ela estava pressionando contra ela, fazendo-a estalar.
Imaginei que ela estivesse usando as costas e os pés para empurrar, numa posição de força. Esperei 1 minuto, ouvindo-a respirar e rosnar do outro lado. Quando ela aliviou a pressão sobre a porta, esfreguei as mãos devido ao suor, girei a maçaneta e abri a porta rapidamente. Nossos olhos se encontraram imediatamente, a apenas 3 metros de distância um do outro. Os olhos dela, que eram naturalmente verdes, pareciam poços de escuridão, muito diferentes dos olhos claros que ela tinha, que sempre se destacavam. Eu não via nada, apenas o reflexo da luz em seus olhos, que eram apenas esferas negras. Eu já li sobre pessoas que viram coisas assim, e parece tão clichê, mas não sei mais como explicar. Não havia pupila, não havia íris, tudo era completamente preto. Naquele momento, ela tinha um punhado de moedas na mão e as atirou em meu rosto. Virei-me e comecei a correr, ela correu atrás de mim. Eu corri, virei a esquina, abri a porta e saí para a rua. Então, ouvi um estrondo. Ela tinha voltado para o quarto e batido a porta. Todas as janelas vibraram novamente, e eu podia ver isso do lado de fora, pensando que iriam estourar como um alto-falante. Lá fora, tentando processar o que tinha visto, mal conseguia dizer meu nome. A profundidade do trauma era tal que eu não conseguia controlar minha fala ou meu corpo. Percebi então que meu pai estava na cidade. Era um sábado. Felizmente, nosso telefone ficava logo na entrada, ao lado da porta da sala. Então, garantindo que o caminho estava livre, peguei o telefone e fui para o pátio ligar para meu pai. Quando a atendente passou a ligação, eu não conseguia falar nada. Meu pai entendeu que era eu e disse que estava vindo. Quando ele chegou, perguntou o que tinha acontecido, mas eu ainda estava em choque. Entramos juntos e, de repente, minha mãe, uma mulher obesa e não muito alta, surpreendeu meu pai pulando nele. Ela o derrubou e começou a arranhar seu rosto e a rosnar como um animal. Meu pai conseguiu se levantar e correu para fora, e eu fui atrás dele. No pátio, ele parecia incrédulo, como se não reconhecesse a mulher com quem se casou. Ainda com o telefone por perto, ele chamou a polícia, que por sua vez chamou a instituição mental. Minha mãe falou com os policiais de maneira normal, como se nada tivesse acontecido, questionando até por que eles estavam ali. Minutos depois, eles a levaram embora. Lembro-me de que me mantiveram afastado, talvez não quisessem que eu visse minha mãe sendo colocada numa camisa de força. Eu queria vê-la, mas não consegui. Ela foi levada de volta para a instituição mental e 3 meses depois foi liberada novamente após se internar voluntariamente. Meu pai ainda não estava presente na vida dela. Continuava trabalhando no mesmo emprego, ainda longe, e apenas achava que ela estava louca e a ignorava, sem prestar atenção nela. Uma coisa que você precisa entender sobre meu pai é que ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, viu seu próprio pai ser baleado pelos nazistas. Eles estavam tentando se abrigar na Itália, de onde são minha família e meu pai. Ele era apenas um menino quando uma bomba explodiu e matou seu burro, jogando as entranhas do animal nele e em outras crianças. Ele teve uma vida muito traumática, então agora entendo por que ele não reagia a nada e apenas pensava que ela estava louca porque ele não passava tempo com ela. Ele tinha uma válvula de escape. Hoje sei que entidades demoníacas que possuem alguém querem apenas se esconder, bloquear os sentimentos das pessoas para que não percebam que estão possuídas, e permitiram que minha mãe falasse naquele momento. Quando a levaram, quem sabe o que aconteceu, mas eles não vão embora, ainda estão nela, apenas têm controle. Por isso eles sobem pela espinha e entram na cabeça, porque o sistema nervoso central, o controle do corpo todo, está na coluna vertebral. Estudei isso pelos últimos 30 anos, e isso é o que os demônios fazem. Existe um processo pelo qual eles entram e assumem o controle do sistema nervoso central, e é por isso que as pessoas têm movimentos estranhos. Quanto mais tempo passava, mais demônios eram permitidos refugiar-se nela, mais vozes e mais dialetos diferentes eu ouvia enquanto ela ficava sentada falando o dia todo, discutindo aparentemente com ninguém, com a voz mudando. E é isso que eles fazem. Se os demônios fossem habitar uma parte do corpo que controla os membros, seria a medula espinhal, então isso faz sentido, e é o que minha mãe disse. Quando ele voltava para casa, geralmente era por 2 dias, talvez uma noite e 2 dias, e ele tinha seu próprio quarto porque tínhamos uma casa de 4 quartos. Mesmo quando estava em casa, ele nunca estava realmente em casa. Ele estava pescando ou caçando, atividades que ele amava, estar na natureza. Como mencionei, meu pai só estudou até a 4ª série por causa da guerra na Itália. Foi refugiado por anos e veio para o Canadá aos 19 anos.
Ele teve uma vida muito traumática e mesmo hoje, nunca falamos sobre essas coisas, nunca discutimos isso. Meu pai tem 90 anos agora e eu não ousaria trazer isso à tona. Não quero que ele tenha que passar por tudo isso novamente. Ele sabe que falhou comigo. Eu disse a ele que ele poderia ter feito melhor, mas isso é passado. Existe algo chamado perdão, e eu perdoei meu pai porque sei que ele também passou por traumas na infância. Ele não estava completamente presente, para dizer de uma forma suave. Ele tinha problemas para se adaptar, não falava o idioma, e teve que lidar com a mudança para um novo país. Tudo isso muito difícil. Porém, a história ainda não acabou. Eventualmente, eu saí de casa. Aquela foi a gota d'água. A noite do incidente com minha mãe e a tentativa de meu pai de ajudar. Não demorou muito depois disso para eu decidir partir. Não sei exatamente quantos anos eu tinha na época. Eu precisei esperar até ter 18 anos para poder sair legalmente, então passei meu tempo na casa de amigos e planejei minha partida. Decidi ir para Toronto, morar com minha irmã, juntar dinheiro e então ir para a Califórnia para entrar no ramo da música, pois eu era guitarrista. Fiz isso, passei um ano em Toronto, juntei dinheiro e, aos 18 anos, voltei para casa. Consegui convencer alguns amigos a irem para a Califórnia comigo. Marcamos para abril de 1987, mas à medida que a data se aproximava, todos desistiram, exceto um, que desistiu uma semana antes. Eu decidi ir mesmo assim. Na sexta-feira santa, peguei um ônibus em Buffalo, Nova York. E 3 dias depois, na segunda-feira após o domingo de Páscoa de 1987, cheguei à Califórnia. Eu queria deixar o Canadá definitivamente. Não queria mais nada com aquele lugar. Aos 18, 19 anos, eu já sofria de insônia severa, bulimia, media 1,85 m, pesava 56 quilos e tinha uma cintura de 58 centímetros. Eu estava anoréxico e bulímico, vomitando constantemente. Odiava a mim mesmo e não via valor em mim. Quando cheguei à Califórnia, vivi 15 minutos de felicidade quando sentei na praia em Santa Mônica às 11 horas da manhã, coloquei os pés na areia e não havia quase ninguém por perto. Coloquei minha mochila na areia, deitei e pensei, ninguém sabe onde estou. Este é o maior momento da minha vida. Não tenho contas, não devo nada a ninguém. Essa sensação durou cerca de 15 minutos, e então pensei, e agora o que vou fazer? Ainda sofria de insônia severa. Conseguia dormir apenas 2 ou 3 horas por noite porque tremia muito. Até hoje, aos 56 anos, ainda tremo e sinto tremores internos como se algo estivesse acontecendo comigo todas as noites e todas as manhãs. Acordo com paralisia facial, sentindo meu rosto dormente e em chamas. O transtorno de estresse pós-traumático foi terrível, e o que passei por tantos anos se manifestou de várias maneiras. Quando tinha 19 anos, comecei a ter pesadelos horríveis, insônia e bulimia. Na década seguinte, desenvolvi depressão, ansiedade e tendências de morte. Agora voltei a sentir tremores, sacudidas e paralisia facial. É como se você visse vídeos de soldados da Primeira Guerra Mundial com choque de granada, todos tremendo, porque seus sistemas estavam tão traumatizados que não conseguiam funcionar corretamente. E é isso que eu tenho. Durante nossa conversa, por vezes pensei que ia desmaiar, o que já aconteceu várias vezes durante períodos de alto estresse. Estive no hospital tantas vezes que tenho um histórico médico tão extenso quanto o meu braço. Você esperaria isso de alguém com transtorno pós-traumático devido a essa situação? Então, sabe, para quem escreve dizendo que não acredita na minha história, sinto muito, mas tenho todas as cicatrizes e registros médicos que comprovam. Meu pai vendeu a casa e arranjou um apartamento para minha mãe em Owen Sound, que fica a meia hora de onde cresci, em Meaford, Ontário, Canadá. Meu pai perguntou se eu queria ver minha mãe mais uma vez antes de partir, e eu concordei. Isso foi cerca de 7 dias antes de eu partir, e como eu estava na cidade, fomos até lá. Chegando lá, bati na porta, minha mãe a abriu, mas nem olhou para mim, sabia que era eu, mas nem fez contato visual. Entrei, ela começou a andar e eu a segui até o quarto dela. Ela se sentou na cama, pegou uma carta do criado mudo, entregou para mim, deitou-se novamente e começou. Eu disse, não vou fazer isso. E saí imediatamente, começando a tremer. Meu pai perguntou como tinha sido, mas eu nem respondi. Acho que só li a carta quando cheguei na Califórnia. Naquela época realmente não entendi o conteúdo e, ao longo dos últimos 40 anos, com tantas mudanças, acabei guardando a carta em algum lugar
e não sei onde está. Penso em um dia incluí-la no terceiro e último volume do meu livro, fazendo uma cópia e mostrando-a exatamente como ela escreveu, pois era muito estranha. Não dei muita atenção na época porque parecia mais do mesmo, mas agora acredito que há algo nela que precisa ser examinado. Definitivamente pode haver algo muito interessante ali, quer faça sentido ou não, mas vale a pena revisitar. Vou incluir essa carta no livro final. Lembro de um trecho que li, que me irritou na época. Não seja um homem selvagem. Foi aí que parei de ler e guardei a carta. Não a vejo há cerca de 30 anos, mas sei que a tenho guardada em algum lugar e vou encontrá-la. Enquanto estávamos passando por isso, não sabíamos de nada, mas eu tinha muito medo do mundo demoníaco. Eu ouvia coisas na casa, via coisas, estava aterrorizado pelo desconhecido. Sabia o que era? Não tinha a menor ideia. A coisa que me abriu os olhos foi um processo duplo. Quando cheguei aos meus 30 anos, estava tendo muita dificuldade com a vida e pensava em tirar minha própria vida. Eu me perguntava, por que sou assim? O que há de errado comigo? Então comecei a pensar na minha infância e a pesquisar. Não sei como aconteceu, mas acabei encontrando os registros do caso de Anneliese Michel nos anos 70, um caso de exorcismo. Estudei todas as gravações e transcrições disponíveis, e tudo o que li e ouvi dos testemunhos era exatamente como o caso da minha mãe, as mesmas coisas, as mesmas falas. Quando estudei tudo isso, percebi, nossa, isso explica tudo. Não foi necessário forçar nenhuma conexão, era como se estivesse lendo sobre minha mãe. As descrições das testemunhas, os gritos, os movimentos repetitivos, tudo igual. Depois, comecei a pesquisar outros casos de exorcismo e possessão demoníaca e descobri que todos eles compartilham características comuns. Por exemplo, ouvi minha mãe falar em muitas vozes diferentes, o que me ajudou a identificar padrões de fala, mesmo em alemão no caso de Anneliese Michel. Todos esses padrões eram idênticos, e isso foi chocante para mim. À medida que explorava mais casos e ouvia mais testemunhos, as peças do quebra-cabeça se encaixavam, e cheguei à conclusão de que minha mãe estava possuída não por mas por uma legião de entidades demoníacas. Esses espíritos, dos nefilins, dos caídos do mundo antediluviano, seguem os mesmos padrões de fala, têm o mesmo ódio e até usam as mesmas frases em todos os casos reais de exorcismo que investiguei com transcrições ou áudios disponíveis. Eles eram exatamente como minha mãe. Percebi que havia mais na vida do que apenas a minha percepção após muitos anos. Eu tinha acabado de me casar e após 3 meses minha esposa e eu nos separamos. Ela me ligou dizendo que estava grávida e meu mundo desmoronou. Pensei, não só estou com problemas psicológicos, mas vou prejudicar outra geração, meu próprio filho. Não podia suportar isso. Um dia, enquanto ia visitá-la, depois de lhe dar meu carro e tudo o que eu tinha, sentindo-me muito culpado, estava num ônibus na Ventura Boulevard, perto da Taft High School, e comecei a chorar na frente de cerca de 40 pessoas. Eu disse, Deus, quem quer que você seja, eu fiz uma bagunça com a minha vida. Por favor, entre na minha vida e conserte as coisas. Eu servirei a você. Naquele exato momento, não ouvi uma voz, não vi uma luz, mas senti uma paz dentro de mim. E sei que foi o momento em que os anjos se alegraram no céu, porque é isso que dizem quando um pecador se arrepende. Quando virei meu rosto de volta para as pessoas que me olhavam chorar, eu sorri para elas, sem entender o que havia acontecido comigo. Quando cheguei ao meu ponto de ônibus, desci, corri para a casa da minha esposa, bati na porta e disse a ela, sem entender completamente: algo aconteceu comigo e não sei o que é. Nós reatamos uma semana depois, e eu disse a ela que tinha um desejo enorme de conhecer Deus. Então, fui e aluguei o filme Jesus de Nazaré. Enquanto assistia, minha esposa estava na cozinha. No filme, quando Jesus diz que as ovelhas conhecem a sua voz, imediatamente senti que era ele quem eu havia encontrado no ônibus. Uma semana depois, perguntei a um amigo que frequentava a igreja qual igreja ele ia, e fui lá na semana seguinte. O pastor, David Miller, disse em seu sermão que precisamos nascer de novo. Ele leu a passagem com Nicodemos onde Jesus diz que não devemos nos maravilhar por precisarmos nascer de novo. É como o vento que não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Virei para minha esposa e disse: foi isso que aconteceu comigo. Eu nasci de novo. A partir desse momento, minha esposa também entregou o seu coração ao Senhor.
E meses depois, pela minha influência, cada um de sua família, ao longo dos anos, se tornou cristão renascido. É uma história linda e ao mesmo tempo dolorosa, pelo que tive que passar e onde isso me levou. Isso me deu uma paz interior, como Jesus diz, uma paz que o mundo não pode dar. Agora, não me preocupo com a morte, fama ou riqueza, porque naquele dia no ônibus encontrei uma pérola preciosa e dei tudo o que tinha para possuí-la, sabendo que tudo o mais pálida em comparação. Ainda lido com o transtorno de estresse pós-traumático, é horrível. Às vezes peço a Deus que me leve porque não sei se consigo continuar. Mas enquanto Deus quiser que eu conte essa história, espero que, ao fazê-lo, alguém lá fora tenha a coragem de se levantar e dizer: eu acredito em Cristo, acredito em Jesus e vou lutar contra isso, porque o inimigo só quer destruir. Talvez haja alguém assistindo hoje que tenha uma história semelhante, e ao saber que não está sozinho, encontre algum conforto. A lição mais importante aqui é que Deus pode te tirar de qualquer lugar, não importa quão baixo você se veja ou quão pouco valor você pense ter. Você está errado, porque Cristo pode tirar qualquer um de qualquer lugar, limpar você, vesti-lo com vestes brancas e convidá-lo a viver com ele no céu. Não há ninguém tão distante que não possa ser alcançado pela mão de Deus. Isso é o que o arrependimento e o perdão significam. Ele diz que lançará fora todos os seus pecados e eles não serão mais lembrados. Você será puro como a neve. Isso é o que eu tive que enfrentar pensando que não tinha valor. Mas no fim, as coroas deste mundo não importam. Elas são lançadas aos pés do Rei dos Reis. Não importa quão baixo você se veja ou quão sem valor você pense que é. O Deus que o criou nos céus tem um amor tão profundo e valioso por você que deu seu único filho para morrer o pior tormento possível neste planeta, para que você e eu possamos ir para o céu. Isso é sobre o que é a história de cada homem. Antes de concluir, quero deixar algumas perguntas para você refletir. Como está a sua vida hoje? Existe algo que está te segurando, como o passado, a dor ou a falta de direção? Talvez você sinta que não tem valor ou que ninguém se importa com você. Mas lembre-se, Deus pode mudar qualquer situação. A história que você acabou de ouvir mostra que, por mais sombria que sua realidade pareça, há esperança em Cristo. Você já entregou sua vida a Ele? O que te impede de fazer isso agora mesmo? Desafie-se a dar o primeiro passo para uma nova vida. O que você precisa fazer para deixar o passado para trás e permitir que Deus transforme seu presente? Não adie mais. Compartilhe suas respostas aqui nos comentários, pois eu quero caminhar junto com você nessa jornada de transformação. E se você quer continuar aprendendo mais sobre como Jesus pode mudar vidas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos buscar esse crescimento espiritual. Não podia continuar nesse casamento sabendo que Deus não o abençoava e que eu estava dormindo ao lado de um demônio. Era perturbador demais. Vi seu rosto transformar-se de maneira demoníaca. Mas ainda o amava. Orei a Deus para que o removesse, mas que não partisse meu coração. Não queria sofrer com a separação. Não demorou muito após darmos entrada no divórcio. Alguns dias depois, comecei a acordar com as piores dores de cabeça que já tive na vida. Meu corpo todo começou a doer muito. Pedi a ele que me levasse ao pronto-socorro ou à emergência, e ele demorou muito para fazer isso. Foi então que me lembrei do seguro de vida de $1 milhão. Ele receberia $500 mil disso, e tudo começou a fazer sentido. Era por isso que ele estava fazendo aquilo. Enquanto eu sufocava, vi Jesus novamente, mas dessa vez apenas até os joelhos. Eu conseguia ver sua túnica e sua mão estendida para mim. Nesse ponto, eu queria ir com Jesus. Estava pronta para partir. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.